Vamos pensar sobre o desenvolvimento da missão do Senhor Jesus Cristo, o desenvolvimento da sua vida. Ele foi traído por um dos seus discípulos, traído por um dos seus amigos. Foi acusado pelos seus patrícios religiosos, os escribas, os sacerdotes, os fariseus. Por conta dessas acusações, ele foi condenado pelo governo romano. Foi crucificado e morto. E estava sepultado agora. Teria Satanás vencido. Os discípulos se dispersaram, fugiram com medo. Mas lembre, irmãos, Jesus havia declarado, e nós já vimos isto, ele ia sofrer padecimentos e aflições, ia morrer, mas ia ressuscitar no terceiro dia. O terceiro dia ainda não tinha chegado, irmãos. Ainda não tinha acabado. A missão de Jesus ainda não tinha acabado. Os sacerdotes, os principais os sacerdotes, estavam preocupados. E se ele ressuscitar? Ele falou que ia ressuscitar. Ah, mas ele era um enganador, mas e se ele ressuscitar? Os sacerdotes foram falar com o Pilatos, expressar para Pilatos a sua preocupação e pedir providências. Lembram que aquele enganador era o Senhor Jesus Cristo. Disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Mande guardas no túmulo. Jesus estava num túmulo, já estava enterrado, sepultado. Mande guardas para que eles guardem. Porque senão os discípulos podem chegar lá e roubar Jesus, roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou. Olha o medo, irmãos, olha o medo que eles estavam da população. Se Jesus ressuscitasse, ou se a população entendesse que Jesus tinha ressuscitado. Pilatos designou uma escolta militar, uma escolta romana, para cuidar do túmulo, para cuidar para que o cadáver do Senhor Jesus não fosse roubado, para que ele não tivesse, ninguém tivesse a ideia que ele tinha ressurgido. Eles montaram guarda, a Bíblia diz isso, tudo está lá no texto de Mateus 27, dos versos 62 a 66. Eles montaram guarda e lacraram a pedra. Puseram um lacre romano, que não podia ser desfeito, que não podia ser quebrado. O temor dos sacerdotes com relação à ressurreição de Jesus. Medo. Ele não pode ressuscitar. Esse era o temor humano, irmãos. Mas havia também um outro temor, um temor cósmico, o temor de Satanás. Satanás também não queria que Jesus ressuscitasse. Veja lá, além da guarda romana, quem estava vigiando também aquele túmulo, quem estava vigiando aquele sepulcro onde jazia o Senhor Jesus, eram Satanás e seus anjos, os inimigos de Deus. O temor de Satanás. Cristo não pode ressurgir. Veja comigo, irmãos, por favor. Vou ler o texto desejado de todas as nações, na página 627. Se fosse possível, o príncipe das trevas, com o seu exército de rebeldes, teria mantido para sempre fechado o túmulo que guardava o Filho de Deus. Bem, a missão de Jesus, irmãos, parecia que não estava dando nada certo. Ele tinha sido perseguido, ele tinha sido julgado, ele tinha sido executado, enterrado e agora tinha até uma guarda lá. Uma guarda romana para impedir que roubassem o corpo, para impedir que se pensasse que ele ia ressurgir. Jesus estava numa tumba selada. Uma tumba lacrada. Amanhã nós vamos ver, irmãos, o que aconteceu. Será que essa tumba lacrada, será que esses poderes do mal eram suficientes para manter Jesus sepultado, para manter Jesus morto, impedir a sua ressurreição à qual ele tinha se referido várias vezes, a ressurreição no terceiro dia? Amanhã vamos continuar. E vamos ver
o que aconteceu em seguida a todas essas tratativas e a todos esses cuidados para impedir a ressurreição de Jesus.